Olá a todos, então vamos dar início ao direto com a Cátia Lopes. Vamos só ver se ela consegue aqui juntar-se a nós. Já fizemos uma tentativa. Ora. Vou aqui tentar mandar-lhe uma mensagem que eu acho que... já estás aqui. Ora, Cátia. Agora sim, agora já estão a chegar mais pessoas. Olá! Olá, Não sei o Catarina, que bom está. dia. Bom dia! Eu estava aqui com uma dificuldade, mas também acho que não estava a ser entregue, porque estavam pouquíssimas pessoas, já dirias. Pois, eu também estava com dificuldade, eu também não estava a conseguir entrar, nem Pronto, mas já cá recebendo, nem estamos. enviando. Isso. Já cá estamos. Muito bem. Então, Kátia, como estão? Estamos bem, Catarina, obrigada. E tu também? Também, obrigada. Obrigada por teres aceito este convite. É Eu com sei que muito não gosto. foi, não foi muito fácil conseguir arranjar aí um tempinho na agenda para estar à conversa comigo, vá. Claro, entre o trabalho e ser mãe de gêmeos, quando estou em casa, quando estou de férias, estou sempre com eles, por isso, e hoje também estou, eles já estão em insegurança por eu poder estar aqui, mas tem que ser. Muito, muito bem, muito bem. Então, Kátia, como é que, como é que tudo iniciou? Quando é que Hum, decidiste que queriam ser pais, não é? Foi uma decisão Bem, de ambos. acho que isso Como é que foi tudo... um bocadinho o improvisado, não é? Nós tivemos uma primeira gravidez que aconteceu espontaneamente, naturalmente, que não correu bem. Depois houve uma segunda, que também não correu bem. E depois eu acho que a partir daí é que nós começamos a descolocar um bocadinho a vontade de querer ser pais. Ou seja, eu acho que o insucesso das outras gravidezes foi despertando um bocadinho o tal relógio biológico. Quando é que iniciaram? Que idade é que tu tinhas? Quanto tempo é que tiveram no processo? Ora bem, eu julgo que eu já tinha 35 anos. Sim, o primeiro aborto, eu julgo que foi há 3, 4 anos e depois foi logo de seguida o segundo. E passado E um depois, ano é que engravidei. sim, pois, e depois tiveste então algum tempo. Sim, tive um tempinho em que tentávamos e não conseguíamos. Inclusive, nós já íamos fazer alguns exames para ver se tínhamos algum problema de infertilidade, ambos, uh, mas não foi preciso. Depois, Pois, porque eu lembro-me que, para quem não sabe, a Cátia entrou no programa de infertilidade que a CC tem, o programa Pro Bono. E nesse ano entraram três candidatas. E foste a primeira a conseguir o teu positivo, foi assim um é caso bem verdade. interessante. Mas tu já tinhas uma FIV, ou era um tratamento de PMA agendado, não era? No Sim, hospital. sim, sim, eu já ia começar, aliás, já tinha ido à primeira consulta de fertilidade para a marcação da primeira parte, a primeira parte seria a marcação dos exames. Mas nisto foi tudo, eu julgo que foi tudo quase na mesma semana. Quando eu entrei no programa da clínica, eu fui tão rápido, acho que não sei se demorou um mês. Já passou um tempinho e isto tem sido sempre uns altos e baixos e de muitas situações, mas eu julgo que isto não demorou nem um mês. Foram sucessivamente acontecendo as coisas e até darmos conta que não eram um bebê, eram dois. Que maravilhoso! Como É é que foi essa verdade. notícia? Eu lembro que nós fizemos pouquíssimos tratamentos mesmo. Três, Catarina, Três tratamentos, sim. três. Eu E lembro-me. já no, eu se não estou em erro, no segundo tratamento,
Já havia ali qualquer coisa. Já havia algum. Havia uns sintomas esquisitos que não eram sinais ainda de grande alarmismo para se pensar que poderia ser uma gravidez, mas eu julgo que também estaria a coincidir ali com aquela minha semana do período fértil, tudo isso conta, não é? Para quem sabe. E eu já andava a disputar assim algum sintoma, não é? E eu ia partilhando contigo aquilo que ia acontecendo, porque também me questionavas sobre isso. E eu recordo-me que depois, quando marcámos a terceira, eu acho que ou já te dei a notícia ou dei-te logo a seguir. Foi assim uma coisa Sim, muito foi. rápida. Foi maravilhoso. Foi E como é que tudo. foi descobrir que eram dois? Bem, eu não vou negar que não foi um bocadinho estranho. Eu já tinha feito, pronto, como nós andávamos a tentar, eu fazia mais exames de ecografias regularmente, quase semana a semana. Para, uma vez gato escaldado, não é? Tem sempre o seu lado de negativismo. E então eu, para que nada me corresse mal ou não fosse apanhada de surpresa, eu tomei sempre a iniciativa de ir acompanhando a gravidez logo desde a primeira semana. E o que é que acontece? Eu já tinha feito ecografias e tudo estava a correr bem. Até aquela primeira ecografia, que é aí por volta das 7 semanas que nós precisamos de saber se o coração do nosso feijãozinho está a bater ou não está. E até isso eu já tinha chegado a essa fase que nas outras ou nas anteriores eu nunca tinha sabido o que isso era, não é? Pronto, então estávamos aí e então achávamos que tudo estava a correr bem, não era? Que era desta vez que o nosso bebezinho viria. Depois, como sabes também, Catarina, as ecografias são espaçadas por natureza, não é? Porque faz parte, porque o bebê tem que evoluir e enquanto não evoluir até à semana que é desejável, não vale a pena fazer ecografias seguidas, não é? Mas a minha ansiedade era muito grande e eu isso tivemos dificuldade em controlar. Então quase todas as semanas eu marcava uma ecografia onde houvesse e onde pudesse. E no meio dessas marcações, com uma médica que nem me seguia na altura, eu lembro-me de irmos, contarmos a nossa história e ela ver a nossa situação e ela dizer-nos, então, mas está tudo a correr bem porque não percebo a vossa preocupação. E nós dizíamos, doutora, nós queríamos mesmo que isto corresse bem, era o nosso desejo, é a terceira vez. E ela, então vamos lá fazer uma ecografia, vamos lá ver isso, não era necessário, mas vamos lá ver. E isto porque ela tinha visto no sistema que eu tinha feito uma ecografia para aí há 5 ou 6 dias. Pronto. E então vamos repetir. E para meu Isso espanto, com quantas semanas, Kátia? para aí 12. 12. 12. Ok. E eu lembro-me que estávamos a iniciar a ecografia médica, entrou naqueles minutos, aqueles primeiros minutos ou os primeiros segundos de silêncio absoluto. E nós não gostamos, quando estamos à espera que nos digam está tudo bem, não se preocupe, não é? E essa parte não vinha, Catarina, de maneira nenhuma. E eu tentei perguntar, doutora, mas está tudo bem? A doutora não está a falar connosco, nós estamos a ficar um bocadinho ansiosos. E ela, não, está tudo ótimo. Agora, eu tenho que vos dizer uma coisa. E aí, Catarina, eu comecei a agarrar-me aos braços da Marquesa e a pensar o pior, não é? E então ela diz-me, olha, Kátia, isto não é um bebê, são 2 bebés. E eu fiquei em pânico. Eu disse, o pai começou logo aos gritos, aos saltos, numa euforia total pela sala, porque era aquilo que ele mais desejava e foi aquilo que ele recebeu. Eu não. Eu dizia à médica, doutora, repita lá o exame, olha, pode alguma coisa não estar bem, pode parecer 2 bebés, mas não ser. Pronto. Mas a partir desse dia, eu acho que depois tive que partilhar com a minha mãe, porque também ela tinha muito gosto em que eu conseguisse ou alcançasse a gravidez com sucesso. E quando eu disse à minha mãe que não era um bebê, que eram gêmeos, ela partilhou uma alegria tão grande comigo que eu aí ganhei coragem para enfrentar. E só desejei que tudo corresse sempre bem, o que também não aconteceu, mas cá estamos.
é normal essa negação, não é? Depois de algum tempo, principalmente quem passa por abortos, não é? Abortos de interrupção. Seguidos, Sim, é normal depois, mesmo vendo o pirilampozinho, como eu chamo, é não é? O verdade. coraçãozinho a bater e parece que vai acontecer sempre, ou temos Alguma a coisa. sensação que alguma coisa vai acontecer, não é? E muito Verdade. aquela necessidade de proteger, daí aquilo de querermos estar sempre a fazer ecos para perceber se está tudo bem, não é? É isso Mas, mesmo. Era mas é, a imaturidade, era o medo. Eu acho que quando nós mulheres passamos pelo processo de que eu vinha a passar já há uns anos para cá, depois temos medo de tudo. Eu acho que também foi um bocadinho essa má experiência do passado que me fez, Catarina, reagir às coisas que depois foram acontecendo durante a gravidez. O facto, e depois se calhar mais à frente falaremos disso, não sei, os gêmeos tiveram uma fase em que se nós não nos tivéssemos mexido na altura certa, podia ter corrido pior. E lembra-me só, Kátia, eles estão mono ou di? mono, Monocoreónicos. monocoreónicos. Pois, e Foi daí a mais difícil, complicação. exatamente. Foi mais difícil. Conta-nos um bocadinho Pronto, da tua depois, gravidez. sim, a partir daí, da altura em que nós descobrimos gêmeos, nós seguimos as vigilâncias todas, Catarina, desde o privado ao público, mas também o médico da privado nos alertou que nós tínhamos que ter uma vigilância no Sistema Nacional, porque devido à situação da pandemia, que também estávamos a entrar, não é? E depois por serem gêmeas. E então eu tive uma vigilância muito apertada. Eu numa semana estava no privado, outra semana já estava a fazer exames no Sistema Nacional de Saúde. Por isso, acho que também foi isso que nos ajudou a estar sempre atentos a todas as fases. Mas o que acontece? Faço os exames de rotina e vou nas 12 semanas, descubro que são gêmeos e por volta das 16 semanas, numa ecografia de rotina no hospital aqui na nossa zona, de São Sebastião, em Santa Maria da Feira, a médica que faz a ecografia alerta-nos de que algo não estava bem com os bebés. Ou seja, os bebés até estariam bem, o que não estava bem era aquilo que os unia, era a membrana. E que poderia vir a dar complicações nas próximas horas. Pelo tipo de gravidez, por serem monocoreónicos biamnióticos, mas disse-me com alguma tristeza, certo? Mas para vir embora e voltar daí uns dias para ver como estaria a situação. Eu e o pai dos bebés, como é óbvio, por já termos passado por algumas desilusões, decidimos naquele dia seguinte, nesse dia e nos seguintes, bater à porta de alguém que nos pudesse ajudar a perceber melhor o que é que poderia estar em risco com os bebés ou com a gravidez. Não foi fácil, Catarina, e já estávamos em dezembro, em vésperas de Natal, e não havia muita gente disponível a fazer novo exame, ou fazer uma avaliação, ou uma segunda avaliação. Mas nós conseguimos. E fomos bater à porta de uma médica que já me tinha visto no Hospital da Feira também, que até tinha um curso, uma certa especialidade em gêmeos, e que me tinha alertado entre um exame de rotina e numa conversa normal, de que nós poderíamos vir a ter problemas mais à frente, mas tudo na sua fase seria resolvido. Não imaginávamos é que fosse logo às 16, podia imaginar que fosse às 20, 21, 25, por aí. E o que é que acontece? Eu tive que tentar entrar em contato com essa médica umas 3 ou 5 vezes, mas consegui, por insistência, e quando chegamos no dia seguinte a fazer nova ecografia, os bebés já estavam em risco de vida. Por bom senso dela e por boa profissional também, ela nesse momento percebeu que nós não queríamos perder os bebés e ninguém os queria perder, não é? E então ela ajudou-nos e entrou em contato com a chefia dela e com a maternidade Alfredo da Costa em Lisboa, isso tudo nessa noite, e nós de madrugada partimos para Lisboa para ser observados na maternidade Alfredo da Costa pelo Dr. Álvaro Corno, que passo a citar o nome, mas é com muito prazer que ele também próprio gostaria que eu partilhasse essa informação. E quando chegamos à maternidade Alfredo da Costa, isto passado umas 48 horas do primeiro sinal de alerta,
já não era um bebê que estava em risco, eram os dois. E eu, nessa manhã, fui operada de urgência numa cirurgia a laser. Fizemos a tal cirurgia que o Dr. Álvaro faz, da separaçãozinha dos sacos embrionários dos bebés. E a partir daí tudo começou a correr bem, mas foi mais um momento em que nós tivemos que lutar com coragem e fizemos de tudo para que corresse bem. Fazer aí uma gestão emocional difícil. Muito, muito. Foi. Mas a partir... não foi fácil. Eu imaginava que tudo já ia acontecer, não é? A cada dia que passava ou cada hora que passava nós percebíamos que os bebés estavam a piorar. Mas pronto, foi tudo no timing certo, Catarina. Eu acho que estas coisas é mesmo assim. Às vezes é prejudicial nós sabermos muito sobre gravidez e do que é estar grávida. Outras vezes não é, porque vai-nos ajudando a encontrar as respostas, a ir à procura das respostas que nós precisamos. Eu acho que é muita intuição, não é? Não sentiste isso? Não é? É verdade, eu tinha necessidade disso. Percebes? Porque eu vejo, por exemplo, eu lembro-me na altura, nem sei se cheguei a comentar contigo, as pessoas gostavam, de outras colegas que estavam grávidas, outras mulheres grávidas, eu até sentia alguma estranheza comigo própria, porque eu pensava como é que elas vivem 3, 4 semanas sem saber como é que está tudo dentro da barriguinha e eu não consigo sequer imaginar que até não chega até à próxima semana para eu ir saber se está tudo bem ou se não está. Quer dizer, a minha gravidez foi diferente e eu acho que isso eu senti, porque eu não conseguia avaliar a fase dos 3 meses, dos 4 meses, contarmos as semanas, percebes? De sentir que a gravidez evoluía naturalmente, às vezes sem por ingenuidade, nem percebermos qual era a fase em que se encontrava o nosso bebê ou os nossos bebés. Eu não, eu tive necessidade de ir percebendo sempre qual era a fase em que estava e se tudo estava a correr bem, porque tinha receio que alguma coisa não viesse a correr bem no futuro, percebes? E eu acho que foi distinta por isso, mas também me deu mais, como é que eu ia explicar, mais à vontade, mais confiança para saber lidar com a própria gravidez, digamos assim, com o meu corpo e com as alterações. Fantástico. Não, é maravilhoso. E eu refiro sempre que nós temos, quando uma grávida se sente que necessita de fazer uma vigia mais apertada, necessita de fazer, às vezes há aquela questão de tem que ficar em repouso, mas ela sente que se deve mover. É óbvio que não vai correr maratonas, não é? Verdade. Mas se deve levantar e mover, não é? E às vezes negligenciamos muito esta questão de o nosso corpo está-nos a pedir algo, não é? A nossa intuição diz que temos que agir já, não é? E às vezes estamos a ignorar porque um profissional disse-nos isto ou de facto tranquilizou-nos, mas se nós, após esse comentário, não ficamos tranquilos ou satisfeitos com aquela resposta, com aquela orientação, é ir procurar, é correr atrás. E isto já é ser mãe, não é? Ainda sem parir. É verdade. Isto já é ser mãe. É aquela necessidade de cuidar, de proteger. Acho que foi isso também que me foi dando a confiança, como eu dizia, de perder o medo, não é? Porque a gente, quando descobre que vai ser mãe, já sentimos algum medo. Quando sabemos que vamos ser mãe de gêmeos, ganhamos mais medo. Parece que é um medo a dobrar e é um facto. Mas eu acho que à medida que as coisas foram acontecendo, também fui ganhando alguma confiança. Eu lembro-me a primeira vez de ter ficado com os meus filhos sozinha em casa por alguns minutos. Eles eram pequeninos, tinham 4 meses. E eu pensei assim, meu Deus, então se começam os dois a chorar ao mesmo tempo, como é que eu faço? Mas eu disse, não, mas isto vai. E foi. E a partir daí, Catarina, só tive medo nas primeiras horas, porque depois fico e ajo naturalmente e corre tudo tão bem. Eu sei responder às necessidades deles e eles próprios também vão ganhando o comportamento. E já sabem que se a mãe está a mudar a fralda a um, o outro vai ter que esperar. Exato. É muito assim. Cá em casa é igual, continua a ser igual. Dar uma colher de papa a um, não é? E o outro está a choramingar porque a mãe está a demorar muito no João e o Francisco está a reclamar. Mas pronto, eles vão se habituando também a isso.
Temos que trabalhar muito a nossa resiliência, É não é? verdade, é isso mesmo. E eles também. Também vão adquirindo. E depois da cirurgia, Kátia? Depois Depois da dessas 16 cirurgia, semanas. digamos que comecei a respirar um bocadinho a tranquilidade da gravidez, embora eu comecei a sentir sempre muito peso e uma barriga muito grande logo do início, Catarina. E isso foi-me. Não, era, não me deixava desconfortável, mas de certo ponto sim, não é? Porque a mobilidade, o cansaço, começou logo desde muito cedo. Mas pronto, eu fiquei logo de baixa por gravidez de risco, não é? Em casa, a seguir à cirurgia, e não voltei a trabalhar, e por isso tinha todo o tempo para descansar e poder usufruir da gravidez. Digamos que isso correu tudo bem até às 34, 35 semanas. Não, 33, 34, vá, porque às 35 depois nasceram os bebés. Aí correu tudo bem. Era a vigilância, continuava a ser a vigilância apertada por todas as razões, mas fazíamos as ecografias e tudo corria bem, mesmo para espanto do médico em Lisboa, da equipa aqui do hospital que me foi seguindo, mesmo da médica do privado. Foi tudo porque nós fizemos a cirurgia muito cedo. Aliás, o Dr. Álvaro Conde chegou a dizer que era a primeira cirurgia que fazia às 16. Ele só costumava fazer, o caso que tinha, da experiência que tinha, era das 20 ou das 21 para cima. Por isso, para ele isso tudo também era precoce, mas ele sempre deu confiança. As coisas foram sempre postas em cima da mesa como poderiam ser ou como poderia ter, mas tudo correu bem. Era a vigilância apertada, mas começamos a respirar, aí sim saber o que era estar grávida ou ver a barriguinha crescer e os bebés a crescer. Por volta das 34, pronto, eu julgo que, não sei se tu também passaste por isso, começavam a apertar aqueles sintomas que poderiam dar os sinais de que a gravidez, o parto poderia ser mais cedo do que o que se pensava. Eu não tive pré-eclâmpsia, mas tive colestase, a alteração no fígado. E isso foi apertando de dia para dia. Além da comichão, era um mal-estar nas pernas, nos pés e nas mãos. E a médica que me seguia semana a semana no hospital dizia: Kátia, a partir do momento em que não aguento mais, tem que ficar internada porque a qualquer momento podemos ter que fazer o parto. E assim foi, Catarina. Da cirurgia ao parto, tudo correu maravilhosamente bem. O parto, por mim, também não foi uma experiência muito agradável, foi mais um momento de muita aflição, mas pronto, lá nos safamos Queres outra vez. contar? Sim, Queres contar a tua experiência sim. de parto? Se não quiseres, estás à vontade, Não, Kátia, posso está bem? contar. O parto Nós estamos a também, fazer aqui uma partilha assim muito íntima, muito, portanto também sim, temos que respeitar e está sim, tudo sim, bem. sim. Não tenho problema, não tenho problema. Acho que o meu exemplo serve para outras mães Tu ou outras tiveste, futuras mães. tu tiveste o teu parto em plena pandemia. Em plena pandemia. Nunca me esqueço que, tal como nós mulheres e mamães que vamos gerando os nossos filhotes dentro das nossas barrigas, eu lembro-me daquele momento espetacular em que o nosso companheiro, o pai dos bebés, nos ia levar à maternidade e ficava ali connosco, sentado até àquela espera, até a hora H, não é? Comigo não foi nada disso. Ele despejou-me praticamente à porta do hospital com a mala e eu tive que subir por lá acima sozinha, já no meu último estado, não é? Porque eu já me arrastava aos pés e já me sentia imensamente cansada. E por isso já aí eu percebi, bem, isto vai ser totalmente diferente. E aí fiquei internada 2 dias, quando vou às urgências para avaliar o meu estado, se teria que ficar já ou não. Isto era um domingo, não me esqueço, à hora do almoço, e a avaliação deu que sim, que eu tinha que ficar, teria que fazer um teste de Covid. E depois desse teste de Covid, consoante o resultado, eles planeariam o parto. Se fosse positivo, seria uma cesariana. Se não fosse, teria que aguardar as horas que fossem necessárias para ver se havia alguma dificuldade ou não havia. O resultado do teste de Covid veio negativo e eu fiquei em internamento a aguardar durante umas horas para ver, eu julgo que até seria para ver se as águas rebentavam ou se havia mais
dilatação ou se havia assim alguma resposta do meu corpo para provocar ou não o parto. Eu sei que na segunda-feira à noite, eu entrei no domingo, na segunda-feira à noite, por volta das 8 horas, deram-me o teste do resultado do Covid por volta das 8, 9 horas. Às 11 eu fui internada num quarto na maternidade para então ficar a aguardar e começaram as primeiras contrações. Foi logo de seguida, parecia que estava tudo programado sem eu saber. Não foi um momento muito fácil, Catarina, de gerir. Primeiro era a minha primeira vez, não é? E de gerir o que é que era. E depois em plena pandemia, olha, nunca tive curso de planeamento nem de preparação para o parto. Era tudo, para mim era tudo bem incógnito, era tudo novo, eu não sabia nada. Não controlava respiração nenhuma, não sabia fazer nenhum exercício que me pudesse aliviar a postura corporal, nada. E aliás, eu lembro-me que às vezes chamavam-me a atenção sobre isso e a minha resposta é, não sou enfermeira, eu nem sequer tive curso de preparação para o parto, eu não faço ideia do que é que me está a falar ou a pedir para fazer. Já aí foi difícil, mas aguentei. Estive em contrações na maternidade até às 3, 4 da manhã. Depois as enfermeiras que estavam de serviço disseram-me não, a Cátia já não vai aguentar mais, tem que descer para o bloco de partos e eles lá em baixo vão ter que decidir o que vão fazer. E assim foi, vim, às 7 tomei a primeira dose da epidural e isto andou até às 4 da tarde. Eu fui para o bloco de partos à 1, às 13, sempre na mesma, ou seja, as contrações, a má postura. Não tive uma experiência, aí vou cortar um bocadinho para não ferir suscetibilidades, Catarina. O parto foi um momento doloroso e para mim traumático. Eu tive um bebê que nasceu do parto normal, com fórceps, e o outro teve que nascer de urgência e de cesariana. Como deves imaginar, isso foi outro momento de terror para nós. O pai não podia assistir, não podia haver contacto, eu mandei uma mensagem porque me tinha autorizado por volta das 11 da manhã, meio-dia, ao meu companheiro a dizer que os bebés iam nascer nesse dia, quando ele pudesse com calma que viesse para o hospital para aguardar com paciência. E ele veio, mas só que não tinha feedback de nada, não sabia de nada. Eu lembro-me a dada altura, depois do parto, ele ter comentado que a única coisa que eu via no hospital era eu a gritar. Por isso, não foi de todo um momento espetacular, que eu sei que também o parto não é uma festa, nós não íamos para lá festejar, mas não pudemos ter uma partilha, nem foi muito agradável. Mas pronto, passou, mas no sentido, não sei, vou avançar um bocadinho porque o pós-parto foi pior, para mim e para os bebés. Eu estive 2 dias internada sem os ver, eu só conheci o Francisco 15 minutos depois dele nascer e nunca mais estive com ele. O Francisco, inclusive, teve uma infecção muito grave no intestino, foi transferido dali para o Hospital São João do Porto, onde esteve internado 2 meses, fez 2 cirurgias. E o Joãozinho, eu nunca o conheci, só o conheci passado 2 semanas, porque o João também, como saiu de cesariana, era o segundo bebê, também teve problemas, engoliu líquido, teve que ser aspirado e foi logo para a neonatologia. Tivemos 2 meses seguintes de muito sofrimento e de muito coração nas mãos, porque os bebés estiveram em risco de vida outra vez. Mas imagina todas. Foi muito difícil todos os dias entrar no hospital para saber se o Francisco aguentava, se o Francisco suportava. Mas sim, foi um guerreiro. Está aqui um homenzão. Amanhã fazem 1 ano. E estão super bem. Foi uma evolução. Ele mostrou o quanto vale a pena lutar pela vida. Ele foi um milagre. Muitos dos médicos nos diziam que o Francisco foi espetacular na evolução. Há bebés que tiveram o problema que ele tem e estão em casa a fazer alimentação parentérica e ele nunca precisou, Catarina. Ele já come quase tudo.
E pronto, tem um intestino mais curto e vai ter sempre algumas dificuldades à medida que vai crescendo. Nós vamos nos habituando a coisas que o Francisco vai digerir melhor, outras menos bem, mas eu acho que também vamos ensinando e vamos adaptando a alimentação do Francisco às dificuldades dele. Mas sim, tivemos momentos de muito. Nós não imaginávamos que depois da cirurgia em Lisboa viéssemos a passar por outro grande momento da nossa vida, mas acho que tanto eu como a bebé estivemos em risco no parto, mas pronto, lutamos e cá estamos e agora, olha, não vale a pena falar do que já foi, vamos falar do que está para vir. Foi uma aventura, mas foi uma aventura bonita. A viagem mais maravilhosa da vida, Sem não é? dúvida, Apesar sem dúvida. De tantos contralados, mas foi temos uma algumas viagem. curvas no percurso. É verdade. Mas São a nossa alegria, são a nossa vida, não é? Não é por acaso que se diz que é o nosso coração a bater cá fora. Sim, sim. Sem dúvida. Amor a dobrar. Muito bem, muito bem. Obrigada por esta partilha da experiência do parto. Eu agora gostava de te questionar mais relativamente à infertilidade. Tu tens algum conselho, alguma palavra para dirigir a quem está neste momento a passar, ainda está nessa fase? Uhum. Sim, Catarina, eu acho que acima de tudo nós temos que acreditar em nós, independentemente porque há infertilidades que são irreversíveis, não é? A gente sabe, há factos que há coisas que não dá. A própria medicina ajuda-nos nas outras alternativas, não é? Mas eu acho que há momentos em que nós temos que nos conhecer a nós, e eu acho que também descobri isso contigo, que às vezes parece que nós estamos inférteis, mas não somos inférteis. O corpo dá as respostas às nossas dificuldades. E às vezes há fases em que nós queremos muito até ser mães e engravidar, e não é a melhor fase para isso. Eu acho que nós temos que planear, temos que cuidar de nós e temos que ir à procura de saber o que é que pode ajudar e o que não pode ajudar. Percebes, Catarina? Eu ainda não tinha feito, como te disse e disse inicialmente, nenhum exame para saber se tinha alguma incapacidade ou se era infértil, não é? Mas eu achava que não. E então, enquanto eu acreditei que não e que era capaz, fui procurando as ajudas. E eu lembro-me que a vossa, caiu assim uma semana em que eu andava super deprimida e parece que só via tudo notícias ou que me aparecesse à frente tinha que ser tudo relacionado com gravidez. Eu lembro que numa de desfolhar o feed, de correr o feed do Facebook para cima e para baixo, aparece-me o vosso flyerzinho e eu disse, não, é isto, tem que ser, é aqui a resposta, como é que eu não me lembrei disto antes? E pronto, e por isso é que eu acho que tem que servir de exemplo para outras pessoas e para outras mães e para outros casais também, porque é importante, o casal não é só, porque a infertilidade pode ser de um lado ou pode ser do outro. Nós temos que nos conhecer acima de tudo e não podemos desesperar. Eu, a dada altura, sentia-me um bocadinho a ficar desesperada. E eu acho que temos que nos conhecer a nós próprios e o nosso corpo. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes nós temos maus hábitos até de saúde, de alimentação, de até de cuidarmos de nós próprios, não é? E isso também tem efeitos secundários em nós e depois nós não sabemos avaliar porque não estamos atentos a certos alertas que o nosso corpo nos vai até dando, não é, Catarina? E depois achamos sempre que somos incapazes, que não vamos conseguir. E não, se nós fizermos alguns cuidados com nós próprios, até podemos cuidar mais da nossa fertilidade. Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. E falaste numa coisa muito importante, Kátia. É o sentir-se fértil. É isso mesmo. Sentir-se fértil. Eu acho que nós mulheres... E tu, como psicóloga que és... Eu acho que nós mulheres, Catarina, também temos mais esse lado vincado, não é? É o lado da maternidade, é o lado do relógio biológico. O nosso corpo há alturas em que parece que não nos dá essa informação, não é?
E depois eu senti muitas vezes que o tempo estava a passar. 35, eu fui mãe aos 40. Eu achava que o tempo estava a passar para mim e eu dizia, mas mãe, era aquilo que eu mais desejaria. Ou de todas as coisas que ainda me faltam fazer na vida, tenho que ser mãe. E então eu acho que foi essa vontade que eu dizia, então, mas eu nunca tive nenhum problema. Porquê é que eu não consigo? É pela idade. O que é que eu andei a fazer comigo que eu não consigo, percebes? E então, às vezes, eu questionava muitas vezes sobre isso, mas no fundo eu achava, não pode ser um problema meu, não pode. Mas é isso, eu acho que as pessoas têm que cuidar muito bem delas. Eu acho que, eu na altura não dava valor a isso, mas acho que, sinceramente, a teoria de que uma gravidez planeada pode ser mais bem desejada e mais bem conseguida, e é um facto, porque o nosso corpo e nós próprios, até como casal, temos que saber quem somos de facto realmente para poder termos mais segurança, porque às vezes nós não temos atenção a certas coisas que se passam connosco e é o que pode prejudicar muitas vezes a fertilidade num casal. Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que vocês já são pais ainda, não é? Quem passa por esse processo É já são verdade. pais ainda antes de o serem, na De o realidade, serem, não pois, é? De porque terem os vamos. bebés no colo. Mas vão nutrindo todo um amor, não é? Que se transforma num novelo e quando chegam à meta final, aquele novelo já está Ah, conseguir, não é? muito grandioso. Sim, Exatamente, sim, sim. finalizado, é verdade. É E vamos ganhando maravilhoso. alguma maturidade também para conseguirmos lidar com toda a gravidez. A gravidez não é a pior coisa do mundo, mas também às vezes não é a melhor. Nós temos fases que temos que saber lidar com elas. Eu acho que isso também é muito importante. Apesar que eu às vezes dou valor à ingenuidade de algumas grávidas ou de alguns casais grávidos, digamos assim, porque não sabem a fase ou o que se está a passar e pronto, e por não saberem, não conhecerem ou desconhecerem, lidam bem. Mas acho que tem que haver um respeito também muito grande por cada fase e é importante nós irmos conhecendo tudo isso para sabermos lidar melhor, porque afinal de contas, a mim não foi uma vida, foram 2 vidas que eu estava a gerar para dar vida e para fazer vida ainda, não é? Eu acho que isso é muito importante, porque não é só que fazer crescer um feijãozinho ou 2 feijãozinhos. Há 2 vidas dentro de nós a gerar que nós começamos a ter responsabilidade sobre isso já no início da gravidez. Começamos a ter É consciência muito. de quanto é importante nós conhecermos e conseguirmos, não é, que tudo corra bem. É verdade. É verdade. Tão bom conversar contigo. Obrigada, Catarina. És um amor. És uma pessoa que eu muitas vezes falo, porque eu lembro-me, ainda no início de ser o programa, eu assim, meu Deus, eu lembro-me a dada altura que havia uma vaga, depois não havia, e eu dizer assim, mas Sim, pois, olha. é verdade, o teu caso, porque nós nesse ano entraram três Sim, mulheres e tu ficaste em quarto. E exatamente. entretanto, exato, pois foi. E E depois entretanto, ainda consegui. um dos casos teve que. A pessoa estava no Alentejo, era do Ah, sim, Alentejo, sim, e sim, entretanto sim. conseguiu, porque ela estava desempregada, e entretanto conseguiu emprego, e então só poderia fazer as suas sessões ao sábado, que era incompatível Pois, com o programa em si. E então veio a Kátia é e deste verdade. luz. E eu muitas vezes refiro isso e falo em ti, porque também me ajudaste ainda antes de engravidar. Por isso mesmo foi muito importante. Eu acho que sim, que vocês devem publicitar o programa e angariar até maneiras e formas de chegar a mais pessoas, porque é muito importante, Catarina. Eu tenho esse lado em que tenho um agradecimento muito grande para convosco. Tão tão bom, obrigada. Obrigada, Foi aí que tudo obrigada. começou. Gratidão, Kátia. Ai, tão bom. Bem, eu hoje não posso chorar, que eu agora tenho andado assim um bocado emotiva, portanto, Ah, nem eu, nem mas eu. não posso.
Nem eu. Senão vamos ficar aqui as duas a chorar. Mas pronto, muito obrigada, Kátia, por esta Nada. partilha. Eu não sei se alguém tem alguma questão que queira fazer à Kátia. Se quiserem, nós tínhamos aqui alguém a dizer que chegou à gravidez gemelar, chegou às 38 semanas de gravidez. Boa! Aqui, alguém como eu também cheguei. Que bom! Mas, ora, e aqui alguém a mandar-te assim muitos coraçõezinhos e várias Muito obrigada. coisinhas. Pronto, mas eu acho que ninguém tem assim que já Nenhuma conseguiste questão. Está bem, Toda a Catarina. gente. Kátia, muito obrigada por tudo. Obrigada E eu, Catarina. espero-vos ver assim que esta pandemia Nos passar permitir. presencialmente. Está bem. Fica combinado. Está bem? Um beijinho. Obrigada. Obrigada bom. para todos. Obrigada. Deus.